Gente, deve estar aparecendo aqui isso. Podem abrindo aí em João 9, a gente vai ler o 24 e o 25. Não sei se vocês, quando eram crianças, vocês brincavam de aquela brincadeira da cabana. Não sei se vocês fazem isso também. Quando era criança eu fazia muito, que é botar um lençol lá com algum tipo de estrutura, sei lá. Lá em casa era tipo um cabo de vassoura, alguma coisa, e fazia uma cabaninha e a gente ficava lá brincando de qualquer coisa. Eu e meu irmão, né? A gente entrava lá só para se divertir mesmo, não fazia nada, às vezes dormir lá dentro, mas por algum motivo, era muito maneiro na minha cabeça ficar debaixo daquele lençol. Às vezes a gente ligava um ventilador fortão que tinha lá em casa e só o vento do ventilador já fazia que o lençol ficasse lá e era genial. Eu achava que parecia mágica, assim. Então, esse tipo de cabana, para mim, assim, sempre foi sinônimo, assim, de diversão, de exploração. Parecia que, às vezes, eu estava entrando num outro mundo, assim, mais no sentido de aventura, e eu achava muito maneiro. E tem uma festa muito famosa, que eu não sei se todo mundo conhece, uma festa judaica, né, dos judeus, que é a festa das cabanas. Não tem nada a ver com esse tipo de cabana que eu estava falando, mas o que acontece? O povo de Israel lá andou os 40 anos no deserto. Nesse tempo eles não tinham as casas, eles ficavam vagando pelo deserto. Então eles moravam em cabanas, ficavam um tempo, sei lá, alguns meses, até um ano, ficava quando Deus mandava eles irem, eles iam para outros lugares também. Essa festa acontece todos os anos para celebrar, até hoje, para celebrar o sustento de Deus, para relembrar o povo disso tudo mais, das coisas que Deus fez para o povo enquanto eles estavam ali no deserto, enquanto eles estavam totalmente assim, abertos a ataques de inimigo, a morrer de fome, morrer de calor e tudo mais. Deus sustentou o povo e eles fazem essa festa para comemorar isso. Nisso, vários anos depois do estabelecimento dessa festa, Jesus está em Jerusalém. Essa festa ainda acontece até hoje, como eu falei, estava acontecendo ali no tempo de Jesus, ali em Jerusalém. E essa festa tem 2 cerimoniais que são muito interessantes para a gente. O primeiro, essa festa dura uma semana, né? O primeiro cerimonial é de derramamento de águas, que eles chamam. Então o sacerdote vai lá, pega uma água num tanque, que o nome é Siloé, o nome do tanque, e derrama essa água nas portas do templo. Isso para celebrar justamente a provisão de água que Deus deu para o povo lá no deserto. E o segundo memorial que a gente vai destacar aqui é o de acender de lâmpadas. A galera acendia umas velas, umas lâmpadas e tal, para celebrar e para relembrar que Deus se manifestou com uma coluna de fogo. Então essa coluna de fogo no deserto guiava o pessoal durante a noite, oferecia proteção, oferecia a própria luz mesmo e tudo mais. Jesus, enquanto estava ali nessa festa, ele estava só ouvindo, e aí nesses 2 cerimoniais, ele aproveita os símbolos dessa festa para ensinar o povo sobre o reino de Deus, para ensinar o povo sobre ele mesmo. Então, no derramamento de águas, ele pega e fala lá em João 7, que ele é a fonte de água viva. Ele fala assim: quem tem sede, vem a mim, e de dentro de vocês que crerem, vão fluir rios de água viva. E no acender de luzes, das lâmpadas, ele aproveita para ensinar, e ele fala: eu sou a luz do mundo. Isso a partir da água em João 7, e ele fala: eu sou a luz do mundo em João 8. E a gente vai ler João 9, por isso que eu estou dando esse contexto para vocês. Ele fala que ele é a luz do mundo, que ele, na verdade, assim, é uma manifestação de Deus, e ele ilumina o povo. Ele que pode, na verdade, ser essa luz eterna para iluminar os corações. Quando os fariseus, que é o grupo religioso lá, os estudiosos da época, quando eles ouvem isso, eles ficam revoltados, já saem querendo tacar pedra em Jesus. Ele consegue fugir, consegue ficar em segurança, e a gente chega no texto que a gente vai ler essa noite. Esse texto, que é João 9, ele fala que Jesus encontrou um cego de nascença. A gente vai ler os versículos 24 e 25, mas eu vou falar esse iniciozinho para vocês, porque senão seria muito grande, né? Jesus sai dessa festa e encontra um cego de nascença, e aí você já imagina, cara, um cego de nascença, ele nunca conseguiu enxergar nada. Hoje em dia, as pessoas que têm deficiência visual, possivelmente ainda têm alguns tipos de dificuldades para viver no dia a dia, para fazer algumas coisas. Agora, você imagina 2000 anos atrás, que ninguém tinha ideia nenhuma de acessibilidade de nada, as pessoas nem se importavam tanto assim com vidas marginalizadas. Então a vida desse cara certamente era muito difícil. Alguns estudiosos calculam que ele já devia ter uns 40 anos, 35 a 40 anos, então ele já estava há bastante tempo em sofrimento. Jesus vê esse cara, chega para ele e fala
que ele iria curar ele. Na verdade, a gente nem tem acesso a diálogo nenhum de Jesus, o texto só diz que Jesus cospe no chão, faz uma lama ali com a saliva e bota no olho dele. E ele fala o seguinte: vai lá se lavar no tanque de Siloé. O que é interessante para a gente, por isso que eu expliquei aquela festa do início. Por quê? Jesus poderia falar para ele se lavar em qualquer lugar. Jesus poderia simplesmente tirar uma garrafa de água do bolso, um cântaro, sei lá, de algum dos discípulos, e falar: pô, tira a lama aí do olho que ele vai estar vendo. Mas ele escolheu essa simbologia dessa festa das cabanas também, de falar para ele se lavar no tanque de Siloé, que é aquele mesmo tanque que a galera tirava água para o derramamento lá da cerimônia. Então essa narrativa aqui, esse encontro com esse cego, ele tem uma relação direta com o que Jesus estava ensinando nessa festa. E Jesus queria que isso ficasse claro para os seus discípulos também. E agora, beleza, o cego está com um monte de lama no olho, e agora ele tem algumas coisas para considerar, né? Assim, hoje, eu e você, a gente certamente tem muita base para confiar em Jesus. A gente tem relatos de muitos milagres que Jesus fez, inclusive esse que a gente vai explorar. A gente sabe que Jesus ressuscitou, a gente sabe muito da obra de Jesus e grande parte, assim, a gente sabe, na verdade, um pouco do seu poder e da sua autoridade aqui na Terra. Esse cego, ele não sabia nada. Ele, naturalmente, fisicamente, nunca tinha visto Jesus, mas ele nunca nem tinha ouvido falar de Jesus. Ele não sabia nada de quem era, ele não tinha base nenhuma para confiar que Jesus teria essa autoridade. E, pelo contrário, ele tinha uma ideia da sua grande incapacidade. Porque o seguinte, nenhum cego de nascença, no Antigo Testamento e, enfim, na história bíblica, assim, não tem registro de nenhum cego de nascença, até esse, ser curado. Então, se você, nessa época, se você tinha lepra, se você não tinha comida, se você tivesse algum parente seu que tinha morrido, você tinha uma certa base bíblica para confiar que alguma coisa nessa história podia mudar. Muitas pessoas no Antigo Testamento foram curadas de lepra, teve multiplicação de alimento no Antigo Testamento, um dos profetas ressuscitou uma das pessoas que tinham morrido no Antigo Testamento, mas esse cara que ele era cego de nascença, ele não tinha esperança nenhuma de ser curado. A sua vida inteira ele deve ter ouvido isso e ele já não tinha mais para onde ir. Então ele estava considerando isso na sua cabeça e, de uma forma extraordinária, ele creu. Ele decide obedecer Jesus, ele vai lá no tanque se lavar. E aí a gente para pensar um pouco, assim, ele estava em grande sofrimento. E aí pensa comigo, assim, se você está num prédio que está pegando fogo, ou aqui na tenda, se a tenda aqui está pegando tudo fogo, todo mundo que estiver aqui dentro vai morrer, e só tem aquela porta ali aberta. Bom, até que só tem uma porta aberta agora também. Só tem uma porta. Podem confiar em mim que só tem uma porta. Uma porta ali, que eu vi a galera olhando para trás. Mas só tem uma porta aberta ali. Se todas as outras estão trancadas, ou se as outras portas nem existem, você precisaria de grandes argumentos, de grandes, assim, esforços para você se convencer que você deveria ir para aquela porta, se todo mundo aqui que está aqui dentro iria morrer, você provavelmente não precisaria. Num sistema de incêndio e um caos gigante, você vê uma porta, você vai entrar por aquela porta. Então, o sofrimento e o desespero, em alguns momentos, fazem um pouco disso para a gente. Esse homem, ele tinha a seguinte situação: se ele não fizesse nada, ele decidisse não obedecer a Jesus, ele certamente ficaria cego, continuaria cego como ele sempre foi. Mas ele tinha diante dele a opção de crer em Jesus, mesmo que ele não soubesse muito sobre Jesus, mesmo que ele não soubesse que ele tinha toda a autoridade que ele tinha, ele decidiu crer. Ele decidiu ir lá, ouvir, obedecer, porque ali ele teria uma possibilidade de ser curado, e nisso a fé dele foi provada. Nisso a fé dele começou a ser desenvolvida. Então ele vai no tanque de Siloé, se lava e é curado. E naturalmente é uma coisa maravilhosa, e ainda era um sábado que não podia se fazer muitas coisas para os fariseus. Então os fariseus, eles ficaram revoltados com a situação. Como que Jesus curou no sábado? Quem é esse que tem autoridade para curar um cego de nascença? Nem os profetas fizeram isso, como que isso pode ser? Eles começam a investigar o caso e fazer as perguntas, e aí a gente chega nos versículos 24 e 25, que eu espero que nesse tempo você possivelmente já tenha tido tempo de abrir. João 9, 24 e 25. Os fariseus estão fazendo esse questionamento para ele então. Pela segunda vez, chamaram um homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Falando de Jesus. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não.
Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Amém. Vocês podem manter aí o aplicativo razoavelmente próximo aí, ou a Bíblia, para a gente voltar em alguns momentos. Mas vamos então para a primeira lição. Jesus é a verdadeira luz que ilumina não só os olhos físicos, mas principalmente os olhos espirituais. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. A única diferença, a única coisa que estava entre a cura impossível daquele homem era Jesus. Ele só precisava de Jesus, mas ele não sabia disso. Há um tempo, eu estava vendo, por algum motivo, que eu de fato não lembro, uma entrevista de um cara que tinha deficiência visual meio que completa, assim. Porque tem algumas pessoas que não veem tipo uma mancha, assim, no olho, não veem uma parte, mas tem, de fato, as pessoas que não veem nada. Por algum motivo, que sinceramente não lembro, eu estava vendo uma dessas entrevistas com um cara que não enxergava nada. E o pessoal perguntou, cara, mas como é que é, assim, não enxergar nada? Você enxerga tudo preto? Ou você enxerga tudo branco? E ele respondeu com uma pergunta que me ajudou a entender um pouco, talvez ajude a vocês a entenderem um pouco também. Ele falou, cara, pensa o seguinte, o seu joelho vê tudo branco ou vê tudo preto? E, tipo, nem é uma pergunta que faz sentido, sinceramente, mas ajuda a gente a entender, porque as coisas biológicas aí, que eu não vou saber o nome das coisas, beleza? Os músculos, nervos e tal, não estavam ali no lugar, ele não via de fato nada, é como o meu joelho vê, ele não é que ele vê tudo, uma coisa ou vê outra, ou tem uma dificuldade, ele simplesmente não vê nada. E aí, quando a gente para entender que para Jesus curar alguém assim, ele não estava ajustando alguns detalhes na vida dele, e Jesus ainda usa uma simbologia que é muito bonita para a gente. Jesus, de novo, ele cospe no chão, faz lama, bota no olho do cara, e ele remonta ali num cenário pequeno a própria imagem da criação, que é o homem foi criado a partir do pó da terra, lá em Gênesis 2, 7. Então Jesus, ele estava criando tudo o que faltava ali naquele cara, para que ele pudesse ver. E aí ele primeiro ensinou que ele era a luz do mundo, e agora ele estava demonstrando de forma prática que ele era a luz do mundo, e ele era capaz de trazer luz física para aquele cara. E muito além disso, ele era capaz de trazer uma luz espiritual que ninguém mais poderia trazer. Uma luz que capacita pecadores para poderem ver a Deus, para poderem estar com Deus, se arrepender e entender a glória de Deus. Aquele cego recebeu a luz física, então, através da cura, mas a luz espiritual dele seria um processo que a gente vai entrar aqui. Enquanto isso, os fariseus, que estavam nesse debate com ele, eles continuaram cegos, espiritualmente. E aí a gente tem uma tristeza grande desse texto. Os fariseus, eles viram o que aconteceram, eles estavam lá, eles procuraram entender, chamaram os pais do ex-cego agora, né? Eles falam, não, esse aqui é o meu filho mesmo, ele era cego, ele foi cego de nascença mesmo, agora ele está curado, eu não sei como, mas ele está. E aí, o que valeria para esses fariseus verem todas as coisas mais bonitas da terra, poderem ver todo o pôr do sol, toda assim, aquelas fotos que ganham todos os campeonatos aí de fotos mais bonitas e tal? De que valeria ver tudo isso e não ver Jesus? De que valeria ter tudo isso, ter todos esses prazeres e perder o que é mais precioso? Certamente não valeria nada. A visão espiritual sendo restaurada é infinitamente mais relevante do que a visão física dele ali sendo restaurada. Jesus ainda é gracioso demais, ele é maravilhoso demais, ao ponto de restaurar a visão física dele, para mostrar que ele tem autoridade, para mostrar que de fato ele era digno de confiança. Mas se aquele cego apenas, entre aspas, se ele só cresce ou apenas cresce em Jesus, ele já teria a melhor parte. Jesus ensina lá em João 20, 29, bem-aventurados ou felizes os que não viram e creram. Ele fala isso para Tomé, quando Tomé precisa ver e tocar em Jesus para que ele cresça, que Jesus ressuscitou. Felizes os que não viram e creram. Se ele só cresce, ele já teria a melhor parte. Em outro lugar, no Sermão do Monte, lá em Mateus 5, Jesus ensina que os seus discípulos são a luz do mundo. Olha que coisa maravilhosa agora. Jesus ensina em João 8 que ele é a luz do mundo, e agora ele está falando assim para a gente, cara, se você crer,
Vocês que creem em mim, vocês que estão ouvindo o que eu digo, vocês agora são a luz do mundo. A gente pode fazer parte dessa missão de Jesus, a gente faz parte disso. Ele deu essa missão para a gente e a gente pode continuar refletindo a verdadeira luz de Jesus, agora que ele já não está mais presencialmente e a gente está nesse tempo que a gente espera a volta dele, a gente é a luz que reflete ele. Assim como a lua não tem luz própria, mas ela reflete a luz do sol e ilumina a noite, a gente também reflete a luz de Jesus e a gente deve iluminar a noite, a gente deve ser luz em meio às trevas mesmo. Que coisa maravilhosa que Jesus deixou para a gente, com a oportunidade de a gente fazer parte dessa missão. Segunda lição desse texto para a gente: o processo de conversão gera necessariamente uma fé verdadeira e mudanças práticas. De novo, o ex-cego fala o seguinte: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Eu não sei se você reparou, mas até então, até esse momento que a gente leu, o ex-cego agora, nunca viu Jesus. Naturalmente, antes ele não era capaz de fazer isso, e quando ele foi curado lá no tanque, Jesus não falou, lava ali no tanque. O tanque era em outro lugar. Então, quando ele passou a ver as coisas, a galera já começou a cair em cima dele, meu Deus, você não era cego, não sei o quê, e começou esse interrogamento. Então, até agora, ele não viu Jesus. E aí, como essa cura foi num sábado, como eu falei, e esse homem, o ex-cego, ele não concordou com os fariseus que Jesus era um pecador, ele falou, cara, eu não sei se ele era pecador ou não, eu só sei o que ele fez na minha vida. E eles estavam tentando induzir a ele a falar que Jesus era pecador, né? Como ele não concordou com isso, ele foi expulso da sinagoga. Os fariseus, eles não conseguiram mais debater com ele e tudo mais, expulsaram ele. E quando Jesus soube que ele foi expulso, ele foi ao encontro desse cara de novo. Agora, para trazer novas evoluções ali, da luz espiritual que Jesus poderia trazer, para trazer evolução para a fé daquele homem, para que ele enxergasse a Deus e para que ele enxergasse a sua verdade, muito mais do que simplesmente enxergar a realidade à sua volta. Ele queria agora que aquele homem visse a realidade espiritual do mundo. Então, se você está aí com a Bíblia razoavelmente perto, João 9 ainda, versículos 35 a 38, só para a gente entender um pouco de como foi esse encontro de Jesus com esse homem com a visão restaurada agora. João 9, 35 a 38. Jesus ouviu que o haviam expulsado da sinagoga, e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Amém. Nessa narrativa toda, que aí, de novo, né, a gente não está lendo tudo, esse cara ele faz 3 afirmações de dúvida, ou de não saber as coisas. Lá no início, quando perguntam onde estava Jesus, ele fala que ele não sabia. Depois, no texto que a gente leu, ele fala que ele não sabia se ele era pecador ou não. E agora no versículo 36, esse que a gente acabou de ler, ele pergunta para Jesus, né? Quem é o Filho do Homem para que eu possa crer nele? Então, assim, de fato, o João aqui, ele quer deixar claro para a gente que esse cara ele não sabia nada sobre Jesus. Ele não sabia quem era, ele não reconheceu a voz de Jesus aqui nesse momento também. E aí é maneiro a gente perceber que a compreensão deles de Jesus vai avançando, e ela avança em 4 etapas. Primeiro, quando os fariseus perguntam pela primeira vez, ele responde, cara, é um homem chamado Jesus aí que me curou e tal, ele botou uma lama no meu olho, me mandou lavar, lavei, beleza. Aí eles perguntam para os pais quem era o cara e tal, e voltam para ele, e aí perguntam para ele de novo, e ele fala que Jesus era um profeta, então não era só um homem, era um profeta. Depois, um pouco antes desse texto que a gente leu agora, perguntam de novo para ele, e ele fala, cara, Jesus é um homem de Deus, um homem que não fosse de Deus não poderia fazer uma cura tão grandiosa como esse cara fez. Ele falando com os fariseus. E agora, nisso que a gente acabou de ler, ele reconhece Jesus como o Filho do Homem, seu Senhor, que é digno de ser adorado. E aí, assim, eu não sei em qual dessas etapas, ou qual de tantas outras etapas pode existir. Você está, hoje,
Não sei o quanto que você conhece Jesus, não sei o quanto que você reconhece Jesus, o quanto que você sente e sabe que Jesus é digno de adoração. Mas assim, e quando a gente fala, né, com as pessoas à nossa volta, até hoje, as respostas que a gente ouve são bem parecidas com isso que a gente vê aqui. Quem não é, né, convertido e tudo mais, quem não conhece Jesus, você vê um monte de livro em livraria aí, famoso e tal, de Jesus, o grande líder e tal, o profeta bom, o cara que tem uma moral elevada e tudo mais, e tudo mais. Então, assim, essa visão segue até hoje. Mas Jesus viu isso tudo e ele percebeu que nenhuma dessas descrições desse homem era suficiente. Jesus sabia que ele o via como um homem, como um profeta, como um homem de Deus. Ele olhou para isso e sabia que não era suficiente. Ouvir falar de Jesus não era suficiente para ser salvo. Ser curado de uma forma tão extraordinária como esse cara foi, não era suficiente também para Jesus. Jesus só soube que ele foi expulso da sinagoga e foi lá falar com ele para que de fato ele conhecesse ele, não como um profeta, não como um homem de Deus, mas como o Filho do homem, como o Salvador. Quantas histórias a gente não conhece aqui da igreja, ou de outras igrejas, mas aqui na nossa igreja tem algumas já, de pessoas que foram curadas extraordinariamente, de coisas assim, incuráveis também, e depois se afastaram da igreja, nunca mais voltaram, se afastaram de Jesus, seguem sendo cegos espiritualmente. Ser curado, voltar a ver era algo muito bom, certamente, mas muito mais profundo do que isso, Jesus convidava ele agora para depositar sua fé e sua confiança nele. Você crê no Filho do Homem, você já o tem visto. Jesus sabia que esse milagre invisível da fé era muito maior, era eternamente mais significativo e era esse que mudaria o rumo daquele cara, muito mais do que o milagre visível da cura que o pessoal presenciou. Em cada uma dessas etapas, a própria cegueira interna do coração daquele ex-cego foi sendo curada. Cada etapa, uma escama nova do coração dele era tirada, uma escama nova dos olhos espirituais dele eram tiradas para que ele visse Jesus. E esse processo, claro, gerou mudanças e transformações muito práticas. Naturalmente, agora ele podia ver, claramente, antes ele não podia. Mas à medida que ele foi conhecendo a Jesus, ele passou a enfrentar perseguições, que ele foi expulso da sinagoga, e ele passou a adorar Jesus. Como a gente viu agora no versículo 38, ele passou a adorar Jesus, a reconhecer Jesus, a amar Jesus. Esse, na verdade, é o primeiro discípulo que tem registro na história bíblica que foi expulso de uma sinagoga por seguir Jesus. Cara, que exemplo simbólico para a gente. Esse que era cego, o primeiro que foi curado dessa doença na história, é o primeiro que é expulso da sinagoga, e ele é um irmão nosso, e ele é um exemplo para a gente, certamente. Cara, você, assim, tem um testemunho pessoal? Será que Jesus de fato fez e faz alguma diferença prática na sua vida? Eu fiquei pensando um pouco nisso porque eu mesmo, assim, eu me batizei com 13 ou 14 anos, numa outra igreja. E meus pais, né, já são da igreja há muito tempo, eu nasci na igreja e tudo mais. E aí, nessa época, que eu tinha mais ou menos a idade de vocês, aí, alguns anos atrás aí agora, eu ficava tipo, cara, beleza, eu cresci dentro da igreja, de certa forma, então eu não bebo, eu não tinha questão de ficar com várias meninas e tudo mais e tal. Então acabava que eu ia no acampamento, eu ia nas coisas da igreja, e aí eu achava que eu tinha me convertido, eu estava tranquilo, não sei o quê, lia a Bíblia por 2 semanas, parava, e aí voltava, e aí caía e tudo mais e tal, ficava nessa de ficar de retiro em retiro, acampamento em acampamento e tudo mais. E aí eu cheguei à conclusão lógica de parar de ir na igreja, porque eu considerei comigo mesmo. Falei, cara, eu vou nesse negócio, ouço a galera, pô, choro, tudo mais e tal, maravilha. Mas Jesus não muda, não faz tanta diferença na minha vida. Quando eu estou na igreja, ou quando eu estou fora da igreja, Deus não fazia tanta diferença na minha vida de fato, porque esses pecados maiores que eu considerava que eram todos os pecados da vida,
eu não fazia por simples falta de nunca ter feito, entendeu? Então, assim, quando você se converteu, quando você aí considerou que você passou a crer em Jesus mesmo, a sua vida foi de fato transformada? Ou talvez alguém esteja passando por um caso que nem o meu foi de adolescente? Cara, porque assim, eu passei por essa questão e quando eu me converti, no retiro de 2020 aqui da igreja, transformados, cara, a minha vida simplesmente virou totalmente de cabeça para baixo. E aí, assim, a gente precisa considerar o poder de Jesus, esse poder que a gente está falando aqui essa noite, esse poder que é capaz de curar um cego de nascença, que é capaz de criar todo o universo com a sua própria palavra. E assim, a única razão que a gente se junta aqui toda semana, sexta, sábado, domingo, quinta, quarta tem Hebraí, durante a semana, na célula, tudo mais, a única razão que a gente se encontra é porque Jesus mudou as nossas vidas. É porque Jesus mudou a vida de tantas pessoas durante a história e tantas pessoas aqui ao nosso redor. Considera também a santidade de Deus, a perfeição e a santidade de Deus. E agora considera, pelo outro lado, todos os seus defeitos, todos os seus erros, todas as vezes que você é egoísta, mentiroso, que você rouba alguma coisa, que você, enfim, tantos outros pecados aí. Considera. E agora, considera que se seria capaz de você ter um encontro de verdade com Jesus e o seu coração não ser totalmente transformado. Não ter uma diferença tão grande que as pessoas nem te reconheçam mais, não ter uma diferença tão gritante como um cego de nascença agora está vendo. Pensa o seguinte, se você hoje ganhasse na Mega Sena da virada, para quem não sei se tem alguém que não sabe o que é Mega Sena da virada, é tipo um Sporting Bet das antigas, que a galera apostava não em coisa de esporte, mas em número aí, tipo um bingo meio doido, eu acho. Eu também nunca apostei não, mas eu acho que é tipo isso. Cara, essa Mega Sena da virada, ela, que foi a última aí do ano passado, ela estava em 588 milhões de reais, o que é um bocado. Se você ganhasse 588 milhões de reais aí, você acha que isso mudaria alguma coisa na sua vida? Mesmo que você não seja uma pessoa aí que seja super, ostentadora e fique se mostrando aí pelas coisas que você tem, possivelmente com 588 milhões de reais você viajaria para alguns lugares, você teria alguma outra roupa, ou comeria num restaurante diferente em algum momento, tudo mais e tal, e possivelmente as pessoas que são mais próximas de você perceberiam alguma diferença. Seria difícil você ganhar esse dinheiro todo e ninguém simplesmente saber de nada e ninguém perceber nenhuma diferença. Cara, se 588 milhões de reais podem fazer com que sua vida mude de alguma forma, cara, considera a grandiosidade de Jesus, olha o tamanho da transformação que Jesus pode proporcionar, não de alguma coisa tão superficial quanto uns números numa conta bancária, mas no próprio coração. Cara, Jesus muda todos os nossos sonhos, todos os valores, todos os desejos, tudo sendo transformado. Como que alguém poderia ter um encontro com Jesus e não ter transformação prática, não ver tanta diferença na sua vida? Então considere e fique atento, porque uma conversão e fé verdadeira geram mudanças práticas. Já ia passar a folha aqui, mas não está na hora de passar a folha não. Terceira lição para a gente hoje. O testemunho pessoal é uma arma poderosa para a comunicação da verdade de Deus. De novo, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Estou repetindo essa frase toda hora porque essa frase é muito marcante. Sabe aquele famoso contra fatos não há argumentos? Depois de algumas rodadas de interrogamento lá e tal. Eu estou na dúvida agora se é interrogamento ou interrogação, mas está tranquilo. Dessas perguntas, beleza? Depois de algumas dessas rodadas, ele usa essa estratégia aí dos contrafatos não argumentos. Ele fala, cara, eu não sei se ele era pecador ou não, eu não sei quem é esse cara, eu nunca vi ele, eu não sei nem qual é o nome dele. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo, não tenho o que os fariseus falarem em relação a isso. Tudo o que aquele ex-cego sabia era da obra de Jesus na sua própria vida. Isso era o que ele se apegava com todas as forças e ele não abriu mão disso, nem diante das ameaças de expulsão da sinagoga. Nessa narrativa a gente vê também, por um outro lado, apesar do peso grande do testemunho pessoal, a gente vê também a força da incredulidade, que eu vou passar só rápido para a gente ter em mente.
Esses fariseus, mesmo com as evidências, mesmo com os fatos ali diante deles, eles simplesmente escolheram endurecer o coração e não acreditar. Eles escolheram rejeitar os fatos em nome da sua própria verdade que estava ali imutável, que eles criaram para eles mesmos, que é o seguinte: sabemos que esse homem é pecador. Eles firmaram isso no coração deles, e se ele era pecador, não tinha por que acreditar nele de fato para nada. Mas essa verdade era uma mentira. Possivelmente, em alguns momentos da vida, a gente encontre pessoas que serão assim também, mas Jesus dá uma missão para a gente, lá no final de Mateus, que ele fala: vão e façam discípulos de todas as nações. A grande comissão, a gente já fala disso várias vezes. Vão e façam discípulos de todas as nações. Cara, e a arma mais poderosa para a gente cumprir essa missão, ao meu ver, primeiro a oração, certamente, porque é Deus que converte os corações mesmo. Mas na prática do que a gente pode falar, cara, o que a Bíblia mostra sempre é o testemunho, é o que Deus fez. Testemunho, acho que a gente já sabe, assim, mas só para esclarecer, é uma linguagem jurídica, e tal, de, se tem alguém aqui e eu vejo o Carlos caindo e se machucando, eu sou o testemunha desse fato, eu vi Carlos caindo e se machucando, então se der algum problema lá, fulano empurrou Carlos e ele caiu e tal, eu vou ser a testemunha diante do juiz lá e falar: não, eu vi, Carlos só deu mole e caiu. Beleza? Então, testemunho por si só, no conceito, é você falar do que você viu, é de falar do que você viveu, do que você presenciou. E você vive, você presencia o que acontece na sua vida. Então, isso é uma das coisas mais fortes que a gente tem nessa luta espiritual aí, nessa missão do evangelismo. Ele mesmo sem saber bastante coisa sobre Jesus, ele sem saber nunca ter visto um culto, nunca ter cantado uma dessas músicas que a gente canta, ele nem sabia dessa missão que Jesus daria aos discípulos, mas ele já estava cumprindo essa missão. Ele estava proclamando a verdade de Deus sobre aquele que tinha mudado sua história. E aí, então, algumas aplicações para a gente. Primeira aplicação: considere se sua vida mostra transformações claras, porque elas são fruto de uma fé verdadeira. Como seria possível, então, se aquele ex-cego tivesse algum nível de dificuldade de entender, ou de saber, ou de comunicar a diferença que Jesus fez na vida dele? Vocês acham que ele teria alguma dificuldade? Cara, como seria possível ter encontro com alguma coisa tão grandiosa e não sair transformado? Jesus foi até aquele homem para fazer algo muito maior do que recuperar a visão dele. Ele foi para se revelar como seu Salvador, aquele que o livraria pelo seu próprio sangue na cruz de uma eternidade de morte, sofrimento e distanciamento da graça de Deus. Se a gente acha às vezes nossa vida aqui difícil, a gente tem que se lembrar que ela é cheia, cheia, cheia em todos os momentos da graça de Deus, do amor de Deus, e que Jesus estava indo ao encontro dele ali para livrar ele de uma eternidade que seria muito pior. Certamente tudo isso não se compararia a qualquer sofrimento que aquele cego pudesse ter. Aquele papo que a gente está falando de, não tinha acessibilidade, a galera não se importava muito. Meu irmão, não interessa, todo o sofrimento dele que teria na vida aqui não seria comparável à eternidade dele sem Jesus. E Jesus sabia disso, Jesus amou ele, foi na direção dele. Então, certamente ele tinha motivos muito maiores para agradecer a Jesus pela salvação do que pela recuperação da visão dele. E você? Por que você ainda não crê? Será que a gente ainda não tem base o suficiente para acreditar em Jesus? Eu acredito, naturalmente, que a maior parte da gente aqui acredite em Jesus. Mas, cara, isso tem que alertar o nosso coração. A gente nunca sabe, você nunca sabe qual vai ser a última pregação que você vai ouvir, qual vai ser o último dia da sua vida. E com a morte e a vida postas diante de você, a luz e as trevas, a salvação, a perdição. Por que deixar isso para depois? Se arrependa e creia hoje mesmo. Se apegue a Jesus como o único que pode trazer essa luz, o único que pode trazer uma fé verdadeira, que pode dar descanso para a sua alma. E a partir de hoje você
indiscutivelmente vai ser transformado. Isso eu posso garantir a partir do meu próprio testemunho, o que é curioso, mas principalmente a partir da Bíblia. Certamente todas as pessoas que conheceram Jesus foram indiscutivelmente transformadas, e certamente essa esperança está presente para você hoje também. Segunda e última aplicação: somos a luz do mundo porque Jesus, a verdadeira luz do mundo, nos iluminou. Brilha a sua luz em meio às trevas. No ápice da sua obra redentora, na cruz, Jesus demonstrou no nível mais profundo, mais perfeito, que ele de fato é a luz do mundo. Em meio à traição de seu amigo Judas, ele permaneceu fiel. Em meio ao abandono de todos os seus discípulos, ele perseverou. Em meio a todo o seu sofrimento, ele se alegrou em cumprir a vontade do Pai. Das suas próprias feridas, a gente é curado, e da sua morte, a gente tem vida. Na cruz, no dia mais escuro de toda a humanidade, no dia que Lucas registra para a gente, que era meio-dia que Jesus foi crucificado e o sol escureceu, quando as trevas estavam mais densas do que jamais se ouviu falar na terra, foi quando nosso Senhor, humilhado, pendendo do madeiro, ele disse: está consumado. Nesse momento, quando o sacrifício dele é aceito por Deus, o sacrifício perfeito, o véu do templo é rasgado de cima a baixo, a comunhão da humanidade com Deus é restaurada. Nesse momento é que a luz de Jesus brilhou mais forte, na consumação da sua obra de salvação. E essa luz de Jesus, que vai brilhar eternamente, brilha também hoje em mim, em você. A gente reflete essa luz, como a gente falou. A Santa Igreja, aqueles que obedecem aos seus ensinamentos, são essa luz em meio às trevas que Jesus colocou a gente. E a sua palavra, a Bíblia, esse livro que a gente tem a oportunidade de ler todos os dias, que a gente tem a oportunidade de aprender mais aqui no final de semana e na sexta. A Bíblia diz lá no Salmo 119, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Cara, a gente voltou algumas semanas, sei lá, um mês e pouco, imagino, do retiro. E assim, sempre há momentos ali no retiro cheios da presença de Deus, é sempre muito abençoador. E até para quem não foi no retiro, eu não sei como tem estado a sua vida com Deus, eu não sei como tem estado o seu devocional, seu momento de oração, mas principalmente a sua busca por Deus mesmo. De fato eu não sei, mas uma coisa é certa: se você crê nessa obra que a gente tem falado aqui, que a gente fala toda semana, se você crê que de fato Jesus, sendo Deus, se fez homem, viveu uma vida perfeita para livrar a gente, para morrer em nosso lugar, se você realmente crê nisso, você agora é a luz do mundo. Você é a luz nesse mundo que eu e você, por um pouco de tempo, a gente vive. Então não se acovarde, não tenha medo, brilhe a sua luz, brilhe a luz do nosso Senhor Jesus. Muitas pessoas mesmo nunca vão ter acesso a uma Bíblia de parar e ficar lendo e entender, ler os evangelhos e tal. Mas essas pessoas à sua volta, que talvez nunca vão ler a Bíblia, têm acesso a você. Então seja você mesmo a luz que ilumina a escuridão à sua volta. De forma prática, para fechar, anota o seu testemunho. O que Deus tem feito na sua vida, anota, sei lá, num bloco de notas, não sei como você prefere. Faz disso uma rotina, se lembra do que Jesus fez, esteja pronto para compartilhar o que Deus fez na sua vida. Seja grato e conte a todos, conte a todo mundo, em todos os lugares. Lembre-se, o seu testemunho pessoal é uma arma poderosa na proclamação do poder de Deus. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Senhor, muito obrigado, Pai, porque a sua palavra de fato é luz para a gente, Senhor, é luz para os nossos caminhos. Obrigado porque você nos iluminou, Senhor, e a sua graça nos alcançou. O Senhor abriu os nossos olhos em um milagre ainda muito maior do que foi curar aquele cego de nascença, Senhor. Obrigado porque o Senhor é digno de confiança. O Senhor já provou, Senhor, e já nos confirmou tantas vezes, Senhor, que a gente pode se achegar a você, que a gente pode confiar e ter uma esperança firme em Ti, Jesus. Que a gente possa, de fato, então, crer na Sua obra,
que a gente possa buscar, Senhor, te alegrar com a nossa vida e, de fato, ter nossas vidas transformadas, Senhor, pela sua grandiosidade, pela sua majestade. Nos perdoa, Senhor, e nos abençoa essa noite também. Em nome de Jesus. Amém.